capítulo 6, verso 57. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 57. A palavra do Senhor diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pai querido e amado, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, nos abençoe, para que nós possamos abrir o nosso ouvido, o nosso entendimento e o nosso coração, para ouvir, para compreender e para aceitar a Tua palavra, e que ela traga frutos à nossa vida, que ela nos ajude a nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo e a pensarmos a partir dela qual é a nossa ação no mundo que carece, que padece de fome, de justiça, de pão e de Deus. Nos ajuda a compreender, Pai, os Teus propósitos nesta noite para esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que eu acabei de ler, ele está no Evangelho de João, no capítulo 6, e ele é uma conversa, um diálogo de Jesus com algumas pessoas, depois que ele fez a multiplicação dos pães. Depois que ele multiplicou os pães, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, que os israelitas comeram o pão que caiu do céu no maná, mas morreram. Mas que aqueles que se alimentarem dele, que é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, eles não morrerão jamais, não morrerão eternamente, terão vida em si mesmo. E aí então Jesus Cristo, ele diz esta palavra maravilhosa: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amados, alguns séculos atrás, o filósofo ateu Feuerbach, ele fez uma afirmação dizendo que o homem é aquilo que come. E é muito interessante porque a afirmação deste filósofo não tinha nenhuma preocupação com a alimentação saudável, como nós vemos hoje. Muitas pessoas usam essa frase de Feuerbach para criticar alguns alimentos que são ingeridos e que são pouco saudáveis. E eles então dizem que o homem é aquilo que ele come. Só que Feuerbach dizia isso não com a preocupação alimentícia, mas para mostrar a crença que ele tinha de que o homem se resume apenas ao componente orgânico, que não existe no homem nenhuma parte imaterial ou espiritual. Então você come trigo, você é trigo, você come alface, você é alface. Não tem nada em você além daquilo que você come, além da água que você bebe, além do café que você bebe, além dos alimentos que você ingere. Não tem nada que não seja material dentro do homem. Era isso que Feuerbach queria dizer. Mesmo sem saber direito o que estava dizendo, esse filósofo ateu ofereceu a melhor formulação que eu conheço para o mistério da ceia. A ceia é um mistério, irmãos. E eu queria fazer as palavras que eu ouvi do Sérgio Franco no nosso retiro lá em Vinhedo. Problema a gente resolve, mistério a gente contempla. Então, mistério: o Deus imortal morreu em Cristo, vai resolver isso. Mistério: o Deus invisível se tornou visível em Cristo, vai resolver isso. Problema a gente resolve, mistério a gente tão somente contempla, admira. E aí então, na ceia, e graças à ceia, o cristão se torna verdadeiramente aquilo que ele come. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, e este pão e este vinho representam para
nós podemos dizer que então nós somos verdadeiramente aquilo que nós comemos, porque nós fomos inseridos neste corpo de Cristo através da nossa conversão e da regeneração que o Espírito Santo operou dentro de nós. Então, quando você, cristão, compreende o que significa comer o pão e tomar o cálice, quando você, cristão, é capaz de discernir, como Paulo disse em Coríntios, o corpo e o sangue, e você se alimenta do pão, e você bebe do cálice do vinho, você então está se alimentando de Cristo, conforme as Escrituras nos ensinam. Leão Magno, ele nos deixou um sermão muito bonito a respeito da paixão de Cristo. E falando sobre a paixão, ele fala sobre a ceia. E no finalzinho do seu sermão, olha que frase linda que ele escreve. Ele diz assim: a nossa participação no corpo e no sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que recebemos. A nossa participação no pão e no vinho, no corpo e no sangue de Cristo, age de tal forma dentro de nós, que nós nos transformamos naquele que recebemos. E no que nós nos tornamos? Ele diz: mortos, sepultados e ressuscitados nele, que o tenhamos sempre em nós, tanto no Espírito quanto no nosso corpo. Foi o próprio Cristo quem falou este versículo que eu acabei de ler. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Foi o Senhor Jesus quem disse essa palavra. E mais uma vez eu quero afirmar para vocês que o que está em jogo aqui não é apenas o ato de comer o pão e de tomar o vinho, mas o alimentar-se de Cristo é verdadeiramente, meus irmãos, viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Lá no seu dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, por onde você andar, se alimentar de Cristo é viver com Cristo, é viver por Cristo e é viver em Cristo. Aí, quando a gente estende a mão para o pão e para o vinho, comemos o pão e bebemos o vinho, a nossa vida está alinhada com a nossa fé, a concordância com aquilo que nós estamos vivendo. Por isso, meus irmãos, se você vive com Cristo, por Cristo e em Cristo, faz todo sentido você estender a mão à ceia, comer o pão e beber o cálice. Paulo, lá em Coríntios, ele fala que nós não deveríamos estender a mão indignamente sobre a mesa do Senhor, que nós não deveríamos comer indignamente do pão e do vinho, porque quem participa indignamente do pão e do vinho se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. E quando nós ouvimos essa frase e aprendemos sobre ela, pelo menos foi assim que eu aprendi, e foi assim que por muito tempo eu ensinei também, então eu acredito que você deve ter aprendido dessa forma. A gente entende que participar indignamente da mesa do Senhor é participar em pecado. Vale a palavra que o Senhor disse no caso da mulher adúltera: quem não tiver pecado, apanhe o primeiro pedaço de pão. Alguém vai pegar? Não pode ser pecado, porque todos nós temos pecado. Não pode ser pecado porque a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. O pecado, quando confessado, ele é perdoado. Então não é o pecado que nos impede de participar da ceia do Senhor, mas eu entendo que participar indignamente da mesa do Senhor, comer indignamente, beber indignamente o pão e o vinho, é quando eu estendo a mão para o pão e para o vinho, sem ter o compromisso de reviver na minha vida os atos, as palavras, os gestos e os sentimentos
ensinamentos de Jesus. Quando na minha vida eu não quero ter em comum com Cristo a sua vida e a sua morte. Eu não quero morrer como Cristo morreu, numa oferta sacrificial a Deus, e eu não quero viver como Jesus Cristo viveu, negando a minha própria vontade para fazer a vontade do Pai. Indignamente é comer o pão e o vinho, sem desejar e ter o compromisso de ser um imitador de Cristo. O nosso projeto de imitar a Cristo, nós vamos errar muitas vezes, mas o Senhor vai nos perdoar todas elas. Tenha certeza disso. E se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Mas quando eu não tenho compromisso com a causa de Cristo, quando eu não quero ser imitador de Cristo na sua oferta ao Pai, na sua obediência ao Pai, quando eu não quero entregar na mão de Deus o meu espírito, como o Senhor me deu, então eu não tenho direito de estender a mão sobre o pão e sobre o vinho, porque eu sou indigno. Eu quero comer o pão e quero beber o vinho, mas não quero viver como ele viveu, nem morrer como ele morreu. Isso me torna indigno para participar da ceia do Senhor. Como pastor formado nas antigas, havia um tempo que quem não era batizado, membro da igreja, tomava ceia. Vocês se lembram disso? Havia um tempo que quem não fosse casado no civil não tomava ceia. Havia um tempo que se alguém se separasse na igreja não tomava ceia. Talvez muitos de vocês não se lembram desse tempo porque são novos convertidos. Mas há 15, 20 anos atrás, 30 anos, era assim que a coisa funcionava. Você, para participar da ceia, tinha que ter um currículo apto a ser aceito na maçonaria. Sabe, a maçonaria procura um cara, né? Não tem nome sujo, casado, boa pessoa, bom pai, bom pagador. Então, se você tivesse um currículo que fosse aceito na maçonaria, você podia participar da ceia. Caso contrário, você estava excluído da ceia. Quando as pessoas cometiam um pecado, às vezes eles ficavam suspensos da ceia por um tempo. Até se acertar, não tomavam a ceia do Senhor. Era assim que a coisa funcionava. Mas na verdade, queridos, qualquer pessoa que tenha no seu coração o compromisso de ter em comum a vida e a morte de Cristo, qualquer pessoa que tenha o desejo de imitar na sua vida os atos, as palavras, os gestos de Jesus, esta pessoa, se estender a mão para a mesa do Senhor, não está indigno. Indigno é aquele que, mesmo tendo a casa em ordem, casado no civil, o Serasa limpinho, não tem nome sujo na praça, aquele que é um bom pai, um bom pagador, uma boa esposa, uma boa mãe, mesmo que tenha todas as condições morais para participar da ceia, se no seu coração não houver um compromisso de ser igual a Cristo e de imitar a Cristo, é indigno de participar do corpo e do sangue de Jesus. Para poder ajudar-nos a entender um pouquinho esta verdade, eu quero pensar com vocês neste versículo que eu acabei de ler. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Queridos, esta preposição por, eu acredito que ela aparece aqui neste versículo indicando dois movimentos. Por mim viverá. O primeiro movimento é o de procedência. Por mim viverá significa que quem dele se alimenta, viverá dele. Ou seja, quem dele se alimenta, vive a vida que dele procede. Eu vivo por Cristo, por causa da vida dele que está em mim, eu vivo por ele. Tudo bem? A vida que eu vivo procede dele. É como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pela vida que procede de mim, há de viver. Mas tem um outro movimento, que é o movimento de destinação. Quem de mim se alimenta, para mim vive. Por mim, por minha causa, por objetivo de viver a minha vida. Quem de mim se alimenta, para mim viverá.
viverá. Então, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus, e nós então precisamos passar a viver por Ele, dele e para Ele. Você entende o que isso significa, querido? Você vai comer o pão e beber o cálice, e você vai passar a viver por Cristo, de Cristo e para Cristo. Ou como diz a liturgia, com Cristo, por Cristo e em Cristo. E talvez eu tenha que esclarecer um pouco com vocês, aprofundando a nossa compreensão sobre o termo comunhão. O termo comunhão é muito usado na igreja. Comunhão, koinonia, nós não temos comunhão. Você já ouviu muito essa frase, né? Não, essa comunhão gostosa. Ah, essa igreja não tem comunhão. Mas o que é comunhão? É interessante. Às vezes a gente reclama de uma coisa que a gente não sabe o que é, e a gente pensa que não existe. Às vezes é porque a gente não sabe o que é. Mas, amados, embora a palavra koinonia ou comunhão, ela tem significados interessantíssimos para a teologia cristã, o termo aqui é usado no sentido de ter em comum. Comunhão é ter algo em comum. Vida em comum, que eu e a Vânia vamos completar 25 anos, é uma vida junto, é uma vida em comum, é sofrendo as mesmas dificuldades, é se alegrando com as mesmas vitórias, é estar passando pelos mesmos momentos, bons ou ruins, mas em comum, é meio dela. É nosso esses momentos, isso é vida em comum. Comungar do corpo e do sangue de Cristo nada mais é do que ter em comum com Cristo a sua vida e a sua morte. Comungar do pão e do vinho nada mais é do que ter em comum a vida e a morte de Cristo. E algumas ceias atrás eu falei a respeito do que é a vida e a morte, o corpo e o sangue. E eu vou relembrar um pouquinho mais para frente para vocês essas verdades. Bom, nós temos visto que a ceia é uma refeição. Hoje ela é uma refeição simbólica, porque é um pedacinho de pão que não mata a fome, e é um pouquinho de suco de uva. Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que a ceia era um negócio mais sério. O pessoal comia para valer, e até tinha gente que se embriagava, porque era vinho mesmo. E Paulo foi dizendo, irmãos, como em casa, quando vocês se reúnem, mas porque a festa que envolvia a ceia era uma festa chamada ágape, onde os irmãos traziam alimento, comiam, e nessa mesmo alimento que se trazia, também se trazia o alimento para doar aos pobres da igreja. Então as cestas básicas eram doadas com os alimentos que eram trazidos, e no meio daquela refeição gostosa que eles faziam no domingo, havia um momento de fazer a ceia. Mas alguns já estavam empanturrados de tanta comida e outros já estavam mamados de tanto vinho. Havia um pouco de desordem naquelas coisas que aconteciam lá naquele tempo. Mas a ceia era uma refeição. E os pais da igreja tentaram ensinar a ceia a partir da comparação com o exemplo da alimentação. E eles diziam assim, que na alimentação, o mais forte assimila o mais fraco. Então, o vegetal assimila o mineral. Então, o vegetal, quando cresce, ele assimila o mineral que está na terra, os nutrientes. O animal, quando come o vegetal, assimila o vegetal. Os nutrientes do vegetal passam para o animal, tanto o homem quanto os animais. E aí ele diz também que o animal é assimilado pelo espiritual. Então, o vegetal assimila o mineral, o animal assimila o vegetal, e o espiritual assimila o animal. E nós sabemos que o alimento natural, o pão, o vinho, a costela, a pizza, né? O que mais? O ovo, a picanha, qualquer alimento que você come,
ele não pode nos transmitir vida. Ele só é capaz de alimentar a vida que já está dentro de nós. Então, se você estiver fraquinho, você come um alimento com substância, aquele alimento sustenta a vida que já está dentro de você. Mas se você pegar alguém que está morto e der comida para ele, ele não vai nem comer, porque o alimento não transmite vida. O alimento só sustenta a vida já presente. Isso é o alimento natural. Mas, quanto ao alimento espiritual, que é Cristo, esse nos transmite vida. A vida dele passa a viver em nós. Quando nós nos alimentamos de Cristo, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: quem vive já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o Senhor disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida em si mesmo. E o contrário é verdadeiro: aquele que não se alimenta de Cristo não tem vida em si mesmo. A vida espiritual, a vida eterna não acontece nele. Então, quando nós nos alimentamos do pão da vida, que é Jesus Cristo, esse pão da vida nos transmite a sua própria vida. A vida que está nele passa a pulsar dentro de nós. O alimento natural transforma-se em quem o comeu. Se você hoje comeu um frango, aquele frango se tornou você. Você digeriu, pegou as energias do frango, assimilou, o que não presta vai embora, e o frango se tornou você. Você se tornou aquilo que você comeu. Mas eu queria dizer que quando nós nos alimentamos de Cristo, Cristo nos assimila a Ele mesmo. Assim como o Pai e eu somos um, Ele e você também nos tornamos um. Não é uma bênção isso? Com o pão que desceu do céu ocorre o contrário. Quem dele se alimenta, nele se transforma. Quem se une com o Senhor se torna um. São verdades que estão na Bíblia, mas que a gente nunca olhou para isso com estes olhos. Então não é pelo simples ato de comer o pão, mas é pelo fato de você, meu irmão, tirar de Cristo a força da sua vida, é tirar de Cristo a razão do seu viver, é tirar de Cristo a razão da sua obediência, é viver por Cristo, é viver para Cristo, é querendo agradar a Cristo em tudo que você fizer, é seguir o exemplo de Cristo. Então, meus irmãos, a vida de Cristo basta a pulsar dentro de você. Santo Agostinho escreveu um livro que eu aconselho você a ler, se você tiver tempo e gostar de ler, chamado Confissões. Foi um livro que ele escreveu para contar o seu testemunho de conversão. E nesse testemunho de conversão de Santo Agostinho, ele diz algo, ele escreve algo que Deus disse a ele. Olha que coisa linda. Deus disse a Santo Agostinho isso: não serás tu que me farás semelhante a ti, mas serei eu que te farei semelhante a mim. Não será Cristo que será semelhante a nós, mas seremos nós que seremos semelhantes a Cristo. Deus não é feito à nossa imagem, mas nós somos feitos à imagem dele. E quando nos alimentamos de Cristo, somos movidos a viver a vida que está nele. Quando eu era criança, eu morava perto, atrás de uma igreja católica, melhor, na frente da igreja católica, né? A igreja era na rua de trás da minha casa. Naquela época havia uma corneta na torre da igreja, e o seu Joaquim, que era o corneteiro da igreja, sempre antes das missas ele colocava uma música, e aquela corneta ficava tocando. E havia uma música que dizia assim: amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus viveu. Eu me lembro muito dessa música. Meus irmãos, quando nós nos alimentamos de Cristo, somos movidos a viver a vida que está nele. O que nós vamos viver é aquele clássico evangélico que muitos já leram: em seus passos, o que faria Jesus?
Ou seja, é viver como Cristo viveu. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Quando comungamos na ceia, nós nos tornamos igreja, pois Cristo nos assimila em si mesmo. E assim Ele vai nos tornando, ou tornando os nossos sentimentos semelhantes aos seus. Assim como os nossos pensamentos e os nossos desejos vão sendo modelados pela presença de Jesus em nossa vida. E assim Ele pode nos fazer ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Vai haver em nós os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus, quando de Cristo nos alimentamos no nosso dia a dia, quando Ele cresce em nós e nós diminuímos, e a vida dele passa a ser a nossa. Quando comungamos do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, nos alimentamos dele, passamos a viver dele, para ele e por ele. E aí então, meus amados, nós precisamos resgatar a verdade bíblica que nos ensina através do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Quero ler junto com você. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Acompanhe comigo o que está escrito na palavra do Senhor. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está perguntando. O cálice da bênção que nós partimos não é o cálice, a comunhão do sangue de Cristo? O pão que comemos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está perguntando. Que resposta você vai dar? Não, Senhor, é apenas um memorial. O pão continua sendo pão. Lógico, meu irmão, que o pão continua sendo pão. O pão vai continuar sendo pão sempre. Só que eu queria dizer para você o seguinte: Moisés viu a sarça ardendo, e a sarça não se comovia, não se consumia. Bem-aventurado é quem enxergar nesse pão e nesse cálice algo mais do que uva e trigo. Bem-aventurado quem enxergar nessa mesa mais do que um pão e mais do que um suco de uva. Bem-aventurado é aquele que, quando comer esse pão, esteja comungando do corpo de Cristo, e quem beber esse cálice esteja comungando do sangue de Cristo, porque aí você vai estar dentro do que o apóstolo Paulo está ensinando. Em um estudo anterior que eu desenvolvi e participei com vocês já, eu falei com mais profundidade sobre o termo corpo e sangue. Eu só queria retomar o principal. Quando a Bíblia diz que nós comungamos do corpo de Cristo, é bom que você entenda que essa divisão corpo, alma e espírito, ela é grega e não é hebraica. Não é judaica, é grega. Os gregos entendiam o homem dividido, nisso que eles chamam de corpo, alma e espírito. Mas a visão bíblica, hebraica, judaica, portanto de Jesus Cristo, é que o corpo é o representante de tudo aquilo que a gente vive. Então a comunhão do corpo de Cristo é a comunhão de tudo que Cristo fez. Comungar o corpo de Cristo é ter em comum tudo o que Ele fez. É sentir o que Cristo sentiu. É olhar os campos brancos para a ceifa e isso doer o coração. É ver as pessoas perdidas sem Cristo e lamentar por isso. É ver o necessitado e estender a mão a Ele. É comungar de tudo o que Cristo viveu com o seu corpo, com o seu amor, com o seu trabalho, com a sua mensagem, com a sua oração.
De maneira, querido, que não existe nada, absolutamente nada, que ocorreu na vida de Cristo e que não possa ser revivido por nós. Tudo o que você olha nas Escrituras, e que Jesus Cristo fez, e que Jesus Cristo viveu, e que Ele sentiu, e que Ele falou, nós podemos reviver na nossa vida. Nós podemos ter os mesmos sentimentos, os mesmos gestos e os mesmos desejos que houve em Jesus Cristo. Porque Ele veio para ser tudo em todos. E a comunhão com o sangue de Cristo é a comunhão com a sua morte. Mas não a morte como um fato, a morte em si, né? Como alguns rezam lá na oração lá da Ave Maria, né? Agora e na hora da nossa morte. Não é só na hora da morte, é todo o processo que nos leva para a morte. Irmãos, já pensou quantas células suas já morreu enquanto você estava aqui hoje no culto? Quantas calorias você já gastou? Você percebeu que você morreu um pouquinho hoje? É essa morte que nós estamos falando. Não é a morte como um ato, mas é tudo que nos leva à morte. É comungar da morte de Cristo, fazendo com que a nossa vida se desgaste para a glória de Deus, como foi a vida de Jesus Cristo. Comungar da morte de Jesus é o processo que leva até a morte. É morrermos um pouquinho numa doação sacrificial da nossa vida para a glória de Deus a serviço dos homens. Tanto que Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Talvez alguns não quiseram estar aqui hoje, quiseram salvar a sua própria vida. Nossa, vai estar muito calor, eu não vou lá. Já teve outros que disseram, não, vamos lá só um pouquinho, a gente faz uma sauna, mas a gente fica no culto. Você doou a sua vida um pouquinho sacrificialmente. Como vocês doam no Joaninho, no Caema, quando você abençoa os casais, quando você que é um dizimista fiel está trabalhando durante a semana, você também está morrendo um pouquinho para poder vir aqui e abençoar os outros com a sua oferta, com o seu dízimo. Quando vocês vêm ensaiar no domingo de manhã, levantam cedo, sacrificam um domingo para vir ensaiar o louvor. Eu, quando fico lá estudando, fazendo o sermão, suando na frente daquele computador com esse calor, mas tentando preparar uma mensagem para partilhar com vocês, eu também estou doando a minha vida. Eu estou morrendo um pouquinho. Eu estou abrindo mão de algo que eu podia estar fazendo para poder abençoar a vida de vocês, e assim todos nós damos a nossa vida um pouquinho a cada dia. E aí então, queridos, isso é comungar com Cristo, porque você está morrendo todos os dias um pouquinho, não está, querido? Agora você pode morrer todo dia um pouquinho fazendo a sua vontade, fazendo as coisas que te interessam, ou você pode morrer um pouquinho a cada dia fazendo aquilo que é edificação para o outro e glorificação para o nome de Cristo. Morrer todo mundo vai, agora é você que vai destinar para quem você quer morrer. Se você vive com Cristo e morre com Cristo, então, querido, você está unido, comungando do corpo e do sangue, da vida e da morte do Senhor. Paulo, ao se referir a Cristo, usou a expressão: Ele esvaziou-se a si mesmo. Cristo não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Esse verbo esvaziou-se significa aniquilou-se. Esvaziar-se é aniquilar-se. Ao partirmos o pão e bebermos o cálice, nós podemos ter essa frase em mente. Quando Cristo pegou o pão, partiu o pão e deu aos seus discípulos, Ele não partiu apenas para que cada um pudesse pegar um pedaço, mas Ele partiu para poder simbolizar que Ele aniquilou-se a si mesmo por amor a nós.
Essa semana, querido, quando você estiver diante de uma obediência que vai te penalizar, quando você estiver diante de uma situação em que você quer fazer algo, mas a sua consciência cristã te leva a fazer outra, tenha em mente que você também está se aniquilando. É ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele aniquilou-se a si mesmo por amor a nós. E nós também podemos nos aniquilar por amor a Ele. Foi isso que Jesus disse, que quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor de mim, ganhá-la-á. Estamos nos aniquilando a nós mesmos, para que Cristo seja tudo em nós. E talvez aqui esteja explicitamente o que significa ser imitador de Cristo. É comungar do corpo e do sangue, da vida e da morte do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.